Você já percebeu que o que vem com o rótulo de proibido parece ser sempre mais gostoso, mais tentador? A tentação é peça central do marketing e da publicidade para persuadir os consumidores a aceitarem um determinado produto ou oferta. A mesma técnica é usada pelo inimigo de Deus para nos fazer pecar e, como se diz por aí, cair em tentação. No Minha Vez de hoje, nós vamos falar sobre tentação e vamos descobrir juntos de que maneiras nós podemos vencê-la. Já estamos no ar, fique ligado. Seja muito bem-vindo, uma alegria receber você aqui para mais um programa Minha Vez. E eu quero começar, antes de entrarmos no assunto, no tema de hoje, apresentando a moçada que está aqui. Já descobri que a maioria deles são alunos aqui do IABC, formandos, alunos do 3º ano, mas nós temos alguns penetras aqui, alunos do 9º ano que estão conosco também, mas sem identificar essas pessoas. Eu quero pedir para eles darem uma saudação. Por favor, dê uma saudação para o pessoal que está acompanhando Minha Vez em casa, pela internet. E junto com essa moçada que está assim animada e meio nervosa para gravar o programa, nós temos também um convidado especial. Ele é pastor aqui em Brasília, pertinho do IABC, no distrito de Águas Claras. Cândido Gomes, é muito bom ter você conosco. Obrigado pela sua participação aqui no Minha Vez. E a sua saudação para o pessoal de casa e para o pessoal de Brasília também. Muito legal estar aqui com vocês. Um abraço para todos que estão em casa. Vai ser um programa muito legal. Bacana. Vamos falar então sobre tentação aqui. Quem aqui já foi tentado? Por favor, levante sua mão. É todo mundo, né? Não tem ninguém que nunca foi tentado. Então explica para mim, por favor, o que é tentação? Antes de eu jogar essa pergunta para o Cândido, queria ouvir um pouquinho que a nossa moçada tem a dizer. O que é tentação? Vamos lá, quem vai ser o primeiro que vai tentar explicar? Aqui. É Thalissa, é isso mesmo? Acertei, Thalissa? Tá bom. Tentação é tudo que te faz tropeçar em algum ponto, tropeçar em algum mandamento, é tudo que tira o seu foco, é tudo que te faz regredir de alguma forma, tudo que te tira do caminho de Deus. Que legal, bacana a definição da Thalissa. Aqui a Marília quer falar também, aí nós vamos para o Cândido para ver o que ele... Tentação também se inclui naquilo que Paulo falou. Tudo aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, mas aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E aí, Cândido, essa definição das duas meninas aqui, é isso mesmo? O que é tentação? Tentação, Paulo, e o pessoal que está aqui, tentação é tudo que me desvia do caminho de Deus, tudo que o adversário, não só meu, mas de Deus também, tenta colocar na minha vida para que eu me afaste de Deus. É uma isca para que eu encontre ou para que eu caia no pecado. Então a tentação é essa oferta, esta sugestão do mal para que eu me afaste de Deus, para que eu quebre o meu relacionamento com Deus. Em cima do que você está falando, eu posso afirmar que tentação é sempre algo negativo ou não? Não, a tentação é algo bonito, algo saboroso, algo interessante, porque se não for algo que chame minha atenção, que desperte a minha atenção, o meu interesse, eu não vou ser atraído. A tentação não é um fim, é um meio que me leva ao pecado. Então, a oferta tem que ser interessante para me atrair. Mas sempre com consequências negativas. A consequência aí é muito ruim. É estar longe de Deus, é cair no pecado. Ok. Quero ouvir algum caos aqui, algum exemplo de tentação. Alguém aqui pode contar, assim, sem se expor, sem abrir assim, a sua intimidade. Alguém gostaria de contar alguma situação em que foi tentado? E aí você pode dizer, se você caiu ou não, você fica livre para isso. Quem quer falar, contar aqui algum episódio em que foi tentado?
Pode ser do primo, do vizinho, né? Se não quiser falar, fala, ó, eu tenho um amigo e tal. Você já ouviu essa história, você está em casa, você já ouviu essa história quando a pessoa fala assim, então, olha, eu tenho um amigo, um vizinho, um sobrinho, um primo. E aí, alguém quer contar? Fala, Misael aqui, microfone pro Misael. Eu tenho um amigo que foi tentado... Não, fica tranquilo, Misael, a gente sabe que é o seu amigo, pode falar, fala aí. Tem um amigo que eu conheço aqui da escola que ele foi tentado por causa, com relação ao homossexualismo. Ele tinha problemas por causa que o grupo pressionou ele, né? Aí ele conseguiu vencer a tentação por causa que ele tinha bons princípios na igreja. Rolou uma pressão de grupo para que ele se envolvesse com outro rapaz. Foi o grupo que tentou ele, entendeu? Okay. Um grupo de amigos dele. Ok, bacana. E antes da gente entrar, Cândido, no ponto que o Misael tocou ali de como vencer a tentação, como resistir à tentação, porque rola às vezes uma pressão do grupo para você poder fazer algo, para você, através deles, ser tentado a agir de determinada maneira. E aí, em cima disso, eu pergunto a você, existe alguma maneira de nós podermos ajudar os nossos amigos ou a gente simplesmente se torna um instrumento de tentação? Não, nós podemos ajudar, Paulo, fortalecendo bons princípios. A gente pode indicar um caminho alternativo. Você que está em casa, que tem um amigo que está enfrentando uma tentação, uma sugestão errada, você pode ser uma ferramenta de Deus para afastá-lo do mal. Existe um grande perigo, porque todos nós somos influenciáveis. Nós podemos tanto exercer influência, como também nós recebemos influência. Quando nós estamos com um amigo e podemos influenciá-lo a estar fora do erro, a se afastar da tentação, isso é muito bom. Alguém aqui já foi tentado, sim, não por um grupo, mas por um amigo, uma amiga, por uma pessoa individualmente? E gostaria de contar como que foi essa tentação e como foi que você conseguiu resistir a essa tentação? Como foi? Ali, Giovana, por favor. Em relação à tentação, você está muito propício a isso, em relação às suas amizades, em relação a tudo que vem te acompanhando. Então, se você anda com certo tipo de pessoas que não seguem o seu princípio, você costuma ser aquela pessoa diferente. Então, a tentação ela vem muito por essa questão. E por experiência, quando você tem convívio com pessoas que não é do seu meio, então você tem que seguir aquela mesma realidade que ela segue para você ser aceita. Então a tentação ela gera aquela questão de ser bem aceita, porque você não quer ser rejeitada, mas como o Bolívia falou, você tendo bons princípios, você ignora qualquer tipo de tentação. Tá, o Bolívia é o Misael, que é o apelido Misael. dele, né? Tá bom, só para explicar, porque o pessoal de casa falou como Bolívia. Quem que falou? Não, o Misael, que veio da Bolívia, é aluno aqui do IABC, e ele é boliviano. É boliviano ou já é brasileiro? Ele ainda falou, eu ainda sou boliviano, sou boliviano. Mas voltando ao ponto aqui que a Giovana falou, talvez essa seja a maior dificuldade, a maior pressão dos nossos adolescentes hoje, você fazer parte de um meio, fazer parte de um grupo, e essa talvez seja a maior tentação, você abrir mão dos seus princípios para você poder participar ou pertencer a esse grupo, você acha isso? A Giovana tocou um ponto muito interessante, Paulo, e existe na Bíblia um texto que fala exatamente da gente se colocar ou não em ambientes ou grupos de pessoas que podem nos fazer cair na tentação. O Salmo número 1 faz uma descrição de uma sequência da tentação. E ele sugere que é feliz aquele homem que não anda no conselho do ímpio, ele não para no caminho dos pecadores e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, existe um processo. Existe um processo. O conselho do Salmo é que você nem ande com pessoas que estão longe de Deus ou que podem te afastar de Deus, que você não pare, muito menos se assente. Porque a tentação, primeiro, é de andar por perto, né? Depois você para e olha, daqui a pouco você está sentado e todo lambuzado no que não devia. E aí volta aquela questão que a gente falou um pouquinho até na abertura, na chamada do programa, sobre tentação ser sempre algo assim desejoso, né? Parece que, não, moçada, parece que tudo aquilo que é proibido, tudo aquilo que é tentador é errado, é pecado. É isso mesmo? Vocês concordam com essa ideia de que tudo que é tentador é errado, mas é gostoso? Desse lado aqui, vai. Sandra está com o microfone. Eu acredito que muita coisa que é tentadora é boa, é claro, porque isso nos cativa, digamos assim. Parece que a nossa vontade carnal, ela quer sempre aquilo que nos satisfaça de alguma forma. Só que isso nem sempre é bom de acordo com as consequências. Porque
às vezes a gente pode ter algum prazer momentâneo, mas depois a consequência é muito pior do que a gente até imaginava. Essa seria basicamente a diferença entre tentação e desejo, Cândido? Paulo, eu acho interessante essa questão que você colocou, porque a própria carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, fala que Moisés, ele abandonou os prazeres do pecado. Então, o que é o pecado, a tentação é prazerosa, mas as consequências, como a Sandra colocou, elas são ruins. Então você pergunta se a tentação e o desejo são a mesma coisa. Olha, a tentação, ela toca nos desejos que nós temos, nas nossas tendências, inclinações. Nós temos desejos que podem ser direcionados para coisas boas ou coisas ruins. É como se a tentação fosse uma resposta, uma sugestão para a pergunta que todos nós temos. Nós todos queremos coisas boas, coisas que nos satisfaçam. A tentação é uma sugestão. Nós devemos evitar essa sugestão, porque a consequência dela é negativa. Sempre negativa. Exatamente. E veja, para cada coisa que aparece na nossa vida como uma tentação, creia-me, sempre existe uma outra oferta que é de algo muito melhor. Nós temos apenas que escolher. Bacana. E o desejo não necessariamente é algo que vai te levar ao pecado. Então você Não, pode exatamente. ser, entre aspas, tentado, mas fazer algo bom e não pecaminoso. Exatamente. Então, basicamente seria essa a diferença. Exatamente. O desejo não te leva a pecar e a tentação normalmente ou sempre te leva a pecar. Basicamente É um essa a ideia. desejo direcionado para algo mal, algo errado. Ok. Eu estou curioso agora para fazer uma pergunta para eles sobre as tentações, porque certa vez eu ouvi falarem que existem tentações personalizadas. Você que está acompanhando a gente pela internet, aí na sua casa, na televisão, na Novo Tempo, você já parou para pensar nisso? Você acha e você acredita que existe algum tipo de tentação que praticamente assim ela tem a sua cara? É para você especificamente ou não? Toda tentação é para tentar derrubar todo e qualquer filho de Deus. Essa é a próxima pergunta que eu vou lançar para a moçada aqui, para o Cândido. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Minha Vez, hoje falando sobre tentação. Eu quero apresentar a moçada que está fazendo a parte musical hoje aqui. Gabriel Bacaiocoa, que está na flauta, obrigado pela sua participação. O Bruno, que está ali no piano, no teclado, né? E nós temos no violino um aluno novo aqui do IABC, que é de Brasília. Você é o... João Gabriel. Muito bem, seja bem-vindo aqui no IABC e no programa Minha Vez, primeira participação do João Gabriel. E você que não conhece o IABC ainda, essa escola que fica aqui no coração do Brasil, vai aparecer aí na tela agora num passe de mágica aí, ó, o site para você conhecer. Entra aí, conheça a nossa escola, venha gravar o programa Minha Vez aqui conosco. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente. E deixa eu aproveitar esse momento aqui de apresentação para mandar um beijo pro pessoal que está acompanhando o Minha Vez, a galera que está ligada no Minha Vez no Rio Grande do Sul. Especificamente, eu quero mandar um beijo para a moçada da igreja de Restinga, em Porto Alegre. Pastor Gilberto Messias, junto com a sua moçada, estão ligados no programa. Um beijo para vocês. Façam planos de vir até aqui. Sai do Sul, vem aqui para o Centro-Oeste gravar um programa com a gente. A gente vai estar esperando vocês aqui de braços abertos. Mas vamos voltar agora aqui no nosso tema, que nós terminamos numa pergunta quente. O povo levantou a mão aqui no intervalo. Eu quero falar. A pergunta era: existem tentações personalizadas? Ou a tentação é a mesma para homens, para mulheres, rapazes e moças? Desse lado, Marília, está com o microfone? Olha, pastor, eu acho que existe sim. Sabe por quê? Porque assim, o inimigo não vai me tentar naquilo que eu não gosto. Então, assim, ele vai me tentar só naquilo mesmo que eu gosto. Então, a personalizada, se eu gosto de ir para a festa, ele vai tentar colocando pessoas no caminho para me chamar para ir para a festa. Agora, se eu não gosto de chocolate, ele não vai me tentar com chocolate. Entendeu?
Ele vai me tentar naquilo que eu gosto, para que eu possa cair, para aquele ponto fraco que eu tenho. Inclusive tem um chocolate que o nome já é tentação mesmo, né? Tem alguém aqui que não sofre dessa tentação de comer chocolate? Vamos olhar o Misael, tá bom. Beleza, Misael. Eu ainda estou sofrendo com essa tentação, viu? Mas vamos para esse lado aqui. Alguém concorda, discorda ou quer fazer um comentário em cima do que a Marília falou? Vocês acham que a tentação é personalizada? Daniel aqui levantou a mão. Um exemplo disso é a questão do homem, né? Aqui na escola tem muitos exemplos que a gente consegue viver no dia a dia, que é a questão do namoro, das meninas. Então, a tentação chega a ser muito forte. Explique isso direito, que isso daí vai pro ar, cara. A tentação, qual é a tentação aqui na escola? É porque assim, a gente segue as regras do internato. Ok. No qual a gente não pode ter muito contato físico e isso é uma falha, né, nossa. Deixa eu salvar você, deixa eu explicar para o pessoal que está em casa. É o seguinte, essa moçada que está aqui no IABC, eles são alunos aqui do IABC, eles são alunos internos. O IABC é uma escola em que os alunos, eles não apenas têm as suas atividades acadêmicas, mas eles moram aqui dentro também. Então imagina, nós temos o dormitório masculino, que tem lá 300 rapazes, tem o dormitório feminino, que é também chamado o desejado de todas as nações, eles carinhosamente chamam assim, e ali moram as meninas. Logicamente, os dois residenciais ficam longe um do outro, e como o Daniel falou, por uma questão de segurança, imagina, cuidar de 600 adolescentes, eles não podem ter contato físico. Então, mesmo o namoro dos rapazes e moças aqui na escola, e não apenas no IABC, mas em todas as escolas da rede adventista do Brasil e do mundo, não pode ter contato físico, porque eles estão sob nossa responsabilidade. Te salvei, Daniel. Então é o seguinte, a tentação que o Daniel se refere é ele tentar, Cândido, dar as mãos, às vezes um abraço, um beijinho na namorada, e as regras dizem que não pode. Mas existe uma tentação personalizada, então, Cândido? Dos dois concordam com isso? Concordo, claro, tem que ser, porque se o objetivo da tentação é me atrair, é me afastar de Deus, essa tentação ela tem que ser direcionada com as minhas inclinações, com as minhas predileções. Eu acho muito interessante uma história bíblica, Paulo. Você que está em casa, se quiser ler depois, está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, quando fala da queda do Davi, né? O rei Davi. Diz que ele estava no pátio assim da sua casa e ele olhou para baixo e ele viu uma mulher muito bonita. Era uma tentação. Se essa história fosse de algum de nós ou se fosse de outra pessoa, ao olhar para baixo ou ao se afastar de Deus, ele podia ter olhado o quê? Uma festa ou um chocolate, como mencionaram aqui, ou então, não sei, um dinheiro que ele pudesse ser tentado a pegar sem ser seu. Então a tentação, ela é a proposta do mal que ela é colocada diante de mim para me afastar de Deus, ela tem que me despertar a atenção. A tentação tem que ser personalizada porque ela tem que ver com a minha escolha muito íntima e pessoal. Então a tentação ela é assim, uma para cada um. Mas aí como é que eu faço, por exemplo? O pessoal às vezes está em casa acompanhando, lá eles estão se perguntando, poxa, mas então toda mulher bonita é uma tentação? Quando é que a gente, no caso dos homens, quando eles veem uma mulher bonita, quando é que essa beleza, essa apreciação do sexo oposto, ela se torna uma tentação? Ou existe uma diferença entre você apreciar, por exemplo, o rei Davi, como você mencionou. Sim. Se ele tivesse apenas olhado, você falasse, nossa, que mulher bonita. E olha, eu tenho mais o que fazer, e fosse embora. Aquilo ali não teria sido uma tentação. Verdade. Mas parece que o fato dele ter alimentado aquele olhar, ter fantasiado, aí sim aquilo se tornou uma tentação. Verdade. A tentação, assim, ela é colocada como uma proposta, né? Então, vamos dizer, não deixa de ser uma tentação, mas eu posso fazer com que não se torne um pecado. Então você colocou uma coisa muito importante, Paulo. O problema está no segundo olhar, na atenção a mais que é dada a alguma sugestão. Um pensador aí do passado disse que a gente não pode impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que façam ninho, né? Então evitar o demorar-se numa sugestão. É igual aquela sequência que mencionamos anteriormente. Do Salmo 1. Andar, assentar, aliás, olhar, como é que é? Olhar, parar e assentar. A gente pode evitar esse processo que acaba sendo o pecado depois. Bacana, ali levantou a mão. Você é o? Gabriel. O Gabriel, fala. Essa questão que você falou do desejar a mulher, eu acho que entra a questão que o Misael falou, que é de princípio, desejo e a tentação. Por exemplo, você olha ela, você admira, você já tem um desejo. Aí se você olha ela e já vê aquele olhar de tentação, você se sente tentado, os seus princípios caíram. Porque você pode olhar qualquer pessoa, tanto mulher e homem,
No caso, as mulheres, meninas olharem os rapazes. Eu acho que é questão de respeito e princípio. Ok. Quando você já começa a olhar, imaginar, e aí já passou da... Que orar também, né? Já passou do pensamento para outras coisas. Aí é muita oração nesse momento. Ok, Cândido queria falar? Paulo, eu queria também comentar uma coisa, que é bom ficar claro para quem está em casa. Tentação não é pecado. Esse é um ponto que quando você estava falando eu ia mencionar. Tentação não é pecado. Tentação não é pecado. A gente tem que fazer essa distinção. Muita gente, talvez em casa, algum momento você, por estar sendo tentado ou estar sendo vítima de uma oferta do mal, você acha que está num pecado, que é a pior pessoa do mundo. Não. Aliás, eu te diria uma coisa. As pessoas são mais tentadas, são as que desejam estar mais perto de Deus. Porque, como eu falei no princípio, a tentação é uma sugestão do mal para tentar te afastar de Deus. Então, a tentação não é pecado. Quando o Pai Nosso fala, acho que vamos mencionar isso mais para frente, o Pai Nosso fala, não nos deixeis cair na tentação. Muita gente fala assim, nossa, então, se eu estiver sendo tentado, então eu estou quebrando um princípio de Deus. Não. A ideia deste texto, desta oração é, quando eu estiver na tentação, não me deixe cair nela. Então, quando eu sofrer a tentação, que eu não caia. Exatamente. Então, tentação não é pecado, mas devemos vencer a tentação. Ok, bacana. Alguém mais queria falar, fazer alguma pergunta ali? Mari, microfone para Mari, por favor. No caso que você disse que a tentação não é o pecado. Isso é verdade. No caso, o pecado é a prática que você faz. No caso, é na hora que você cai na tentação. Então, por isso que, na minha opinião, não é considerado também um pecado. Ok, muito bem. Meninas, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Os rapazes aqui, o Gabriel mencionou, na maior parte das vezes a tentação do homem parece que é sempre relacionada ao sexo oposto. A questão das meninas, os rapazes com as meninas. E as meninas? Qual vocês acham que seria a maior tentação, que as meninas mais sofrem com a tentação, tirando comprar sapatos? Qual seria uma tentação das meninas aí? Quem quer falar? Tem que ser uma das meninas. Ali, Sandra. Eu acredito que no caso da mulher ela tem várias coisas que ela é tentada, né? E um exemplo é a vaidade. No caso, a mulher sempre quer estar bonita e às vezes ela acaba exagerando, extrapolando isso. No caso, ela também, às vezes, no caso da vaidade dela, ela acaba se tornando uma tentação para o homem, no caso também, né? E em relação ao consumismo, que meio que alimenta aquilo e acaba sendo a tentação, porque você não controla aquilo e aquilo vai fazendo mal para você, né? Então, eu acertei quando eu falei nos sapatos, Cândido. Tá vendo, rapaz? Eu tenho 3 mulheres em casa, minha esposa e as 2. Tá vendo? Cândido, pra gente terminar o programa, a gente já tá chegando no finalzinho já. E eu sei que às vezes as pessoas estão acompanhando minha vez em casa, eles estão se perguntando, tá bom, mas como é que eu faço? Eu não consigo vencer a tentação. É possível você resistir à tentação? Se é possível, o que é que eu posso fazer para vencer e resistir à tentação? Dá alguns conselhos para o pessoal que está acompanhando em casa e para a gente aqui, como que a gente pode se tornar mais forte? Paulo, é muito importante essa pergunta, mas a gente nunca deve esquecer que quando Deus ele tenta nos orientar a respeito da tentação, ele nunca diz assim, resista ao máximo à tentação. Deus sempre sugere na sua palavra, fuja da tentação. A gente deve evitar lugares, pessoas, situações que nos fazem nos afastar de Deus, que podem sugerir coisas que nos afastem de Deus. Nunca confie em você mesmo. Nunca confie que você é forte, que você resiste um pouco mais, porque a tentação ela é agradável, como tudo que nós falamos aqui, ela é prazerosa, ela é uma sugestão atraente. Então, fuja da tentação. Às vezes a gente tem a falsa ideia de que o mais forte espiritualmente, o mais forte com Deus, é aquele que tem mais condições de resistir. Mas não. O mais corajoso é o que mais longe está. Deixa eu contar uma pequena história que eu li um tempo atrás. Um rei ia escolher o novo... a pessoa que ia dirigir a carruagem dele, não sei como é que fala, cocheiro? Cocheiro, enfim, o motorista da carruagem. Tá. E ele fez um teste lá em toda a redondeza. E eles foram para a beira de um precipício e as pessoas, os candidatos chegaram e todos eles iriam entrar na carruagem e demonstrar a habilidade de dirigir aquela carruagem do rei. E todos começaram, né, um após outro, demonstrar que podiam andar rápido, que podiam ir na beira do precipício sem cair, um após outro iam demonstrando suas habilidades. Até que veio entrou na carruagem
e deu uma voltinha bem ali ao redor do rei, bem longe do precipício. E ele falou, esse vai ser o condutor da minha carruagem. Por quê? Foi o que mais longe ficou do perigo. É assim que a gente vence o pecado, a tentação, ficando longe. Que bacana. Você que está em casa, acompanhou Minha Vez de hoje, falando sobre tentação. Eu acho que o Cândido foi bem claro, com muita propriedade. Não adianta você tentar lutar. Não se faça de forte. Coloque a sua força em Deus, dependa de Deus e fuja das tentações. Se é uma pessoa, fuja dessa pessoa. Se é uma circunstância, um lugar, faça o mesmo. Nós queremos terminar agora fazendo uma oração por você. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. O Cândido vai orar por você e por nós. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque a tua palavra diz que em todas as coisas podemos ser mais do que vencedores. Abençoa a todos que estão assistindo a este programa e que todos esses rapazes e moças, onde quer que estejam, vençam a tentação. Que o Senhor dê a palavra, que o Senhor dê a luz, a direção e estejamos todos ao teu lado cada dia de nossa vida. É isso que nós te pedimos, por Jesus. Amém. Obrigado pela sua participação, você que acompanhou o programa de hoje. Obrigado, Cândido, moçada, valeu. A gente se vê aqui na TV Novo Tempo. Um forte abraço, até lá.